a Deus. O primeiro motivo de nós estarmos alegres é porque nós estamos respirando. Aleluia. Se você está respirando, seja grato a Deus. Você está andando, seja grato ao Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Amém? E nós estamos aqui, já louvamos, mas vamos também adorar Ele, né, através da oferta. Eu quero chamar a Ana Beatriz Silva Souza. Amém? Vem ela. Cadê a Dani? Vem cá, minha filha. Também. Ela está indo para a célula lá da Dani. Tá, Dani? É ela que está indo. Ainda vai. Se não for, ela agora vai. Em nome de Jesus, né? Vem cá, minha filha. Vamos consagrar a Ana Beatriz. Aleluia. Irmãos, a consagração é algo desde Jesus, amém? Os judeus têm essa tradição e nós também consagramos, amém? E eu sempre gosto de lembrar de um dia, minha filha estava muito mal, e um dia eu fiz uma oração, eu disse: Senhor, minha filha ela é consagrada a Ti, e eu quero declarar, desde Jesus, que o Senhor é aquele que cura. Declarei Isaías 53, eu disse: Senhor, ela é Tua, ela não é minha, não pertence mais a mim. Eu sempre gosto de lembrar de um então dia, hoje também a Patrícia está dizendo que a Ana Beatriz não é dela mais não, agora é do Senhor, amém? E nós vamos consagrar a Ana Beatriz para o Senhor. Diga glória a Deus. Quero pedir para a Dani segurar ela. Ela não é zangadinha não. A mãe não é não, então. Graças a Deus. Nós vamos orar aqui por ela, irmãos. Estende suas mãos para cá, por favor. Quantos meses? 2 meses. Ei, vai ter cabelo, viu? Vai ter cabelão. Nós vamos consagrar. Vem cá, minha filha, para cá. Para o Senhor. Aleluia, estende suas mãos para cá. Vamos consagrar a Beatriz. Ei, Beatriz, chuva é bênção, viu, minha filha? Consagrar. Vamos orar aqui por ela. Declaramos. Papai de amor, no nome de Jesus. Nós oramos pela Beatriz, consagramos ela nessa noite para o Senhor, para aquilo que é a Tua vontade. Deus, retiramos e cancelamos tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, mandamos embora. Meu Deus, todo e qualquer, meu Deus, maldição que veio dos seus antepassados, herdado, tudo aquilo que é ruim, herdado da sua família, nós retiramos e declaramos aquilo que é bom. Repreendemos toda doença silenciosa sobre a vida da Beatriz. Cancelamos agora, na autoridade que é no nome de Jesus, declaramos que na idade da razão ela não vai sair dos teus caminhos. Meu Deus, ela agora está sendo consagrada para Ti, meu Deus, diante da igreja, diante do Senhor. E nós declaramos uma adoradora, meu Deus, que vai Te adorar em espírito e em verdade, alegre. Meu Deus, livra ela de todo abuso, abuso de poder, abuso de autoridade. Meu Deus, nós declaramos que os pés dela corram para Ti. Meu Deus, que ela nunca venha se esquecer, meu Deus, do Senhor. Mas nós ligamos ela para aquilo que é a Tua vontade. No nome poderoso de Jesus. É que nós oramos e desde já Te agradecemos. No nome de Jesus. Diga glória a Deus. Está aqui se acabando de sorrir. Amém? Vem cá as crianças em nome de Jesus. Criancinha para a salinha. Irmãos, esse final de semana nós fomos ministrados, amém? Pelo seminário de adoração. Irmãos, você que não veio tem uma oportunidade de assistir pelo YouTube, pelo canal da igreja. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, amém? Eu descobri que hoje um discípulo meu, líder, não era inscrito. Mas graças a Deus se inscreveu. Amém? Então se inscreva lá, dá um joinha. Amém?
Tu já foi consagrado, Isabel. Calma teu coração. Vamos orar aqui, irmãos, por essas crianças. Em nome de Jesus. Papai de amor, eu quero orar por essas crianças nessa noite. Quero abençoá-las, meu Deus, na autoridade que é no nome de Jesus. Declaro a mente e o coração delas aberto para aquilo que é tua vontade. Meu Deus, no nome de Jesus, que hoje a tia que vai levar a palavra, meu Deus, que essa palavra vai de encontro ao coração de cada uma delas. Meu Deus, e que a vida delas, todas as vezes que ela for para aquela salinha, não serão mais o mesmo. Livra elas de toda doença, livra elas de todo acidente, incidente, todo mal, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pois muito bem, irmãos, nós somos ministrados, como eu estava dizendo, esses dias, o seminário de adoração, amém? Então assista lá, glória a Deus. E eu quero continuar, eu ia terminar hoje a ministração sobre os processos, mas se Deus permitir, domingo que vem eu termino em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Essa menina está apaixonada aí, ó. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Quantos vieram receber uma palavra de Deus aí, irmãos? Amém? Eu quero declarar nessa noite que você está aqui, amém? Se você puder desligar seu celular, colocar no modo avião, por favor. Eu quero ministrar hoje uma palavra que o tema que me entregaram é adoração como estilo de vida. Diga comigo, adoração como estilo de vida. E eu quero arrancar muitas mentiras desse lugar hoje, diga amém. Principalmente de nós, diga glória a Deus. Então hoje Deus vai falar conosco, eu creio no nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Amém ou não amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. A carta de Paulo aos Coríntios diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor é Espírito. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: o Senhor é Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Amém? Agora eu te pergunto nessa noite, o Espírito Santo de Deus está com você? E por que você não tem dado liberdade para Ele? Irmãos, deixa eu te falar algo nessa noite. Nós como cristãos precisamos quebrar muitas coisas. E para mim falar sobre uma adoração como estilo de vida, eu quero quebrar a religiosidade, a vergonha, o medo. Porque, queridos, esse texto é muito forte e nós declaramos ele através de uma oração, nós declaramos ele através de uma adoração, mas aqui no culto, quando chegamos na nossa casa, quantos sabem que a igreja é dentro de nós aí? Diga amém. Que você é a igreja, diga amém. Queridos, se nós somos a igreja, e a Bíblia está dizendo que aonde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade, então a minha adoração é em todo lugar, amém? Alguém está aqui? Amém? Agora eu quero te fazer uma pergunta: por que você não tem adorado no seu trabalho? Por que você não tem adorado no hospital, na faculdade? Por que você não tem adorado no seu carro? Por que você não tem adorado o Senhor? Então muitas das vezes, irmão, nós cantamos algo nesse altar e você canta aqui, você concorda com o que é cantado, mas nós não praticamos. Diga misericórdia. Então a adoração como estilo de vida, irmãos, primeiro é eu saber que eu sou livre, amém? Queridos, é muito lindo quando você entrar para você assistir, o Messias trouxe uma palavra falando, amém, dos santos. Irmãos, e é muito incrível, porque antigamente era o sacerdote que entrava para trazer uma notícia, para trazer uma palavra, para trazer uma direção. O véu, como foi cantado aqui, foi rasgado e hoje nós temos livre acesso. Só que esse livre acesso foi parado. Mas quem paralisou ele não foi Deus. Quem paralisou ele não foi eu.
Quem paralisou ele não foi uma canção que não saiu boa. Amém, irmãos? O louvor nesse lugar, queridos, é só para ajudar, não a Deus. Deus não precisa de ajuda. Amém? O Ney falou algo interessante, eu fiquei assim, né? Deus não precisa da nossa adoração. Eu fiquei assim, bem estranho, né? Mas Ele precisa de adoradores. Amém? Que adorem em espírito e em verdade. Porque muitas das vezes, irmãos, a nossa adoração não tem sido nem em espírito e nem em verdade. Diga misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós viemos para o culto, nós viemos só para cumprir, às vezes, tabela. Você está aqui? Então, irmãos, não tem como eu falar de uma adoração como estilo de vida se primeiro a adoração não começar na nossa casa. Alguém está aqui? Então não tem como eu começar uma adoração. Às vezes você vem para cá e o culto não flui. Não é por causa dos levitas, irmãos. Não é por causa do pastor, não é por causa... É por causa de nós. Amém? Amém, irmãos? Antigamente nós precisávamos levar para o altar algum sacrifício. Hoje nós somos o sacrifício. Você está aqui? Você está aqui, sim ou não? Agora eu quero ser sincero nessa noite. Seu sacrifício tem chegado ao coração do Pai? A sua adoração tem chegado ao coração do Pai? Irmãos, a Bíblia disse: aonde há o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então, nós começamos esse culto e você falou, eu falei, que o Espírito, ele mora dentro de nós, amém? E por que nós não temos dado essa liberdade, igreja? Sabe, irmãos, por que os nossos cultos, eles têm sido, sabe, cultos pesados? Porque nós queremos uma resposta daqui, sendo que a resposta é daí, amém? Aleluia. Irmãos, nós precisamos despertar para isso. Porque se nós não despertar, nós nunca vamos ter adoração como estilo de vida. Quer ver o que é estilo de vida? Estilo de vida, você merenda toda manhã, não merenda, sim ou não? Tem uns que merendam, toma café. Dificilmente. Quando não toma café, toma um Toddy. Quando come alguma coisa, não tem jeito. Toma alguma coisa. Almoça, não almoça, um prato assim de pedreiro, né? E nós jantamos, sim ou não? Só que quando nós chegamos no culto, nós jejuamos. Diga misericórdia, irmãos. Como assim, pastor? Irmãos, a nossa adoração, a nossa fome, ela precisa ser, sabe? Nós precisamos comer de Deus todas as horas. Diga comigo, todas as horas. Diga, eu não posso jejuar sobre Deus. Então, muitas das vezes nós estamos jejuando Deus de manhã, meio-dia, de noite. Nós estamos jejuando Deus, até no culto nós estamos jejuando Deus. Como nós vamos ter uma adoração como estilo de vida se nós estamos direto jejuando Deus? Nós não queremos comer aquilo que Deus quer nos entregar. Então tem muitas coisas, irmãos, que nós precisamos dar passos largos. Tem muitas coisas que nós precisamos fluir na presença de Deus e não depende de Deus, irmãos. Você está aqui? Não depende de Deus, depende de nós. Agora, muitos de nós temos vergonha. Sabe, queridos, eu fico olhando, não é porque é minha filha não, amém? Mas eu fico olhando a minha filha, a filha do Denis, a Maria. Eu fico olhando a neta da Maria. E se você prestar atenção para elas, elas erram mais do que fazem. Mas, irmãos, Deus recebe a adoração dela. Quantos de vocês têm coragem de dançar aqui? Quantos de vocês têm? Para expressar uma adoração ao Senhor. Eu não sei se vocês viram no começo do culto, mas elas estavam orando ali naquele lugar. Elas jejuam para estar aqui na adoração. Quantos jejuam para estar no culto de domingo? Principalmente no dia de domingo, né? Quantos, irmãos? Então não tem como nós dizermos, irmãos, que o Espírito de Deus, a liberdade de nós, se nós não damos essa liberdade. Porque o que empata é nós que empatamos a adoração a Deus. É nós que nos fechamos. Sabe por que muitas das vezes nós nos fechamos? Com vergonha das pessoas que estão do nosso lado. Mas quando nós tivermos uma adoração verdadeira, como estilo de vida, nós nunca vamos ter vergonha de adorar a Deus. Amém? Você está aqui?
O que é adoração como estilo de vida? Eu estou no meu trabalho, eu estou adorando Deus. Eu estou no meu carro, eu estou adorando Deus. Eu estou no meu banheiro, eu estou adorando a Deus. Eu estou em qualquer lugar, porque aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade, amém, irmãos? E eu preciso compreender isso em nome de Jesus. As pessoas, elas vão ver em nós que nós somos livres para adorar o Senhor. Agora, quando não há uma liberdade na adoração, quando nós não somos livres, nós não vamos ter um estilo de vida na adoração. E nós precisamos, irmãos, ter essa liberdade em Deus, porque o Senhor já nos entregou. Mas o que falta então, pastor, para mim adorar o Senhor como estilo de vida? Primeira coisa, conhecer Deus em profundidade. Preste atenção, nós precisamos conhecer Deus em profundidade. Porque, irmãos, preste atenção aqui, por favor. Fique ligado, amém? A palavra vai ser rápida. As mulheres estão chegando do encontro, amém? Então, nós precisamos conhecer Deus em profundidade. Conhecer Deus em profundidade. Se você for ver a palavra do Gustavo, ele vai falar sobre o que é uma adoração, e você vai entender. Mas eu quero dar só uma pincelada aqui, irmãos, porque abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4. Conhecer Deus em profundidade, irmãos, é eu sair do raso, amém? Nós precisamos sair do raso, amém? Deixa eu te falar uma história aqui. João capítulo 4. Eu comecei a pescar de mergulho há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E eu pescava com arpãozinho de liga, número 50. E eu pescava, irmãos, só nos alagados, que a gente chama. O alagado é que se a gente ficar em pé, lembra do Kiko? Acho que vocês não assistiram não, né? Quando o Kiko foi nadar e ele ficou em pé, aí ele estava pensando que estava afogado, né? Pois é, se eu ficasse em pé eu ia ser que nem o Kiko. Quer dizer, eu estava em segurança ali. Só que naquele lugar eu só matava beré, diga comigo, beré, cará. Então quando eu estava assim com medo, eu ficava em pé. E os meninos iam para o lugar fundo, o lugar, né? E eles iam surubim, matava surubim grande. E eu ficava, rapaz, um dia eu vou mergulhar nesse lugar. Sabe, irmãos, e eu matava sabé, dava uma coceira, ninga dá uma coceira, irmãos. E só o sangue de Jesus. E sabe, queridos, e eu comecei, sabe, experimentando. Aí eu estava na beira do canal, e aí eu ia no canal, aí descia um pouco, aí voltava ligeiro. Tinha vezes que eu nem via o que tinha lá. Era tudo escuro. Mas eu comecei a ir, e eu comecei a ir. Até que hoje, irmãos, eu mergulho no lugarzinho assim, sabe? Eu mergulho. Mas eu gosto mais do canal, porque o canal é que tem peixe grande. Você está aqui ou não? Hoje eu mergulho em lugares profundos, 7 metros. Às vezes sai sangue do nariz, mas eu mergulho lá. Sabe, queridos, e eu mato surubim. Por quê? Porque eu comecei, sabe? E eu sei que quando nós começamos, se você está pensando que eu não sentia vergonha, os meninos quando levantavam da pescaria, era 2, 3 surubim, e eu só beré, desse tamanhozinho. E às vezes na adoração ela é isso, porque nós chegamos na igreja e aí, não, se eu der um glória alto, alguém vai, aí eu dou um amém, bem devagarzinho. Não, se eu falar um aleluia, Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, você precisa ir em lugares mais profundos, amém? Porque em lugares profundos tem mar de Deus, amém? Ah, queridos, por favor, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que não sabem nadar e é ruim banhar na lama. Sim ou não, irmãos? Todo mundo tá banhando, aí o povo que banha lá no fundo, aí sai com os pezão, pá, pá. Aí lá, quem não sabe nadar tá lá na lama, sabe? Irmãos, em nome de Jesus, é tempo de nós deixar fluir, amém?
É tempo de nós aprendermos. Com o Senhor nós não precisamos nadar não, amém? Essa é a boa nova. Com o Senhor nós não precisamos nadar não. Nós temos que perder o controle mesmo. Glória a Deus. Então, irmãos, um texto básico. João capítulo 4, versículo 21. Olha só o que Jesus está falando para essa samaritana. Esse texto é um dos textos evangelistas. Foi citado ele aqui várias vezes na adoração. Eu vou citar também. João capítulo 4, versículo 21 diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. O que ele falou? O que ele falou? Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoraram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, diga amém, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Onde está aqui a palavra? Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Irmãos, essa palavra é extraordinária. Jesus está se revelando a um nível que essa mulher não precisa mais estar no monte. Amém? E eu não estou falando monte aqui, irmãos, que eu vou para o monte, eu venho para a oração. Amém? Não. Mas Jesus está falando algo: olha, vai cessar isso aí. Agora eu estou aqui com você. Agora você só precisa buscar, porque Deus é espírito. Amém? E agora os adoradores precisam adorar em espírito e em verdade. Quer dizer, essa verdade aqui, irmãos, condiz que eu não posso adorar só nesse lugar, só no culto, mas eu preciso ter um estilo de vida. Aleluia. Jesus é um homem que nos ensina, irmãos, ter um estilo de vida na adoração. E essa mulher, irmãos, cá para nós, eu fiquei me perguntando, essa mulher para mim ela já era crente. Eu acho que ela estava desviada. Porque, irmãos, essa mulher pergunta sobre a adoração. E ela conhecia sobre que Jesus vinha, que Jesus ia vir. E Jesus está se revelando para ela, porque ela toca em uma área que Jesus está à procura. E eu quero te dizer que Jesus achou aquela mulher, amém, irmãos? Aquela mulher só precisaria tirar o véu dos olhos dela, para ela entrar na adoração verdadeira, amém? Eu quero declarar nessa noite que os nossos véus vão cair hoje, em nome de Jesus, amém? Dos seus olhos, dos seus ouvidos, e a nossa vida não será mais a mesma, aleluia. Então nós precisamos, irmãos, mergulhar em lugar profundo em Deus. E quando eu mergulho em lugar profundo, eu não vou ter vergonha, eu não vou ter medo, aleluia. Se você tiver vergonha, se você tiver medo, você vai ser uma pessoa sempre limitada. Então pare de se limitar e comece a ir em lugares profundos no Senhor, porque isso vai... E como é que eu vou fazer isso, pastor? Você vai começar dentro da sua casa. Quem gosta de lavar vasilha aí? Deixa de mentir, não mente aqui não, irmão, em nome de Jesus. Amém? Só a tua, né, Cristiano? Cada uma mulher... Irmãos, quem na hora de lavar a vasilha colocaram um hino e de repente estava chorando? Quem? Eu também, eu lavo vasilha. Não é bom não, mas eu lavo. Quantos na hora de limpar a casa, de repente tem uma adoração que você já conhece, mas ela te toca? Quantos já? E choraram. E às vezes os filhos vão e dizem assim: mãe, o que é que o pai fez com a senhora? O que é que o pai fez com a senhora? Aí tu diz assim: o Pai me tocou, foi o Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, deixar que o Espírito de Deus dá liberdade a nós, amém, irmãos?
Porque, irmãos, nós temos que declarar isso, que onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, a liberdade da nossa casa, a liberdade do nosso trabalho, e a nossa casa precisa ser cheia da glória de Deus, amém? Irmãos, e a glória de Deus só vem quando você chama, amém? Sabe por que a glória de Deus vem nesse lugar? Porque tem uns ainda que chama, porque tem uns que não tem coragem de abrir a boca. E no nome de Jesus, nós vamos quebrar isso nesse lugar, amém? Em nome de Jesus, irmãos, quando você chegar nesse lugar, se você não quiser gritar, pular, não tem problema, mas você vai adorar Ele sentado, deitado, de joelho, não importa, entregue a sua adoração a Ele, meu irmão. Quebra os limites que há dentro de você. O que a pessoa vai falar de mim? Irmãos, ninguém vai falar nada de você. E se falar, Deus quer receber a sua adoração. Aleluia. Irmãos, nós precisamos quebrar dentro de nós, porque essa liberdade, irmãos, ela precisa fluir. Nós precisamos ter adoração como estilo de vida dentro de nós. Irmãos, a adoração, eu sei que não ia dar tempo, mas leia 1 Crônicas, capítulo 20. Josafá foi um homem que Deus deu a estratégia na adoração. Irmãos, Deus, Ele vai fazer muitas coisas através da adoração. Eu costumo sempre falar aqui, quem canta e quem adora. E quem adora, irmãos? Nós precisamos ser adoradores, amém? Deus está à procura de você. Será que Ele pode te achar hoje nesse lugar? Amém? Mas Ele não precisa te achar, não é de palavra, você precisa ter atitude. Eu achei bonito, irmãos. E no mesmo instante eu me questiono, porque às vezes, como teve o Descende, né? Aqui no Brasil, e eu vi muita gente fazendo caravana e indo e tal, e não sei o quê, sabe? Mas na sua casa, a sua igreja, eles não adoram daquele jeito. Para quem era aquela adoração? Às vezes nós vamos para um lugar, sabe, que vem pastor Cirilo, vem, vou dizer homens de Deus aí, cara, eu queria esse cara na minha igreja. Se esse cara tivesse na minha igreja, o louvor ia ser outra coisa. Não, se ele tivesse aqui, o louvor ia ser do mesmo jeito. Porque a culpa não é do levita, não é da adoração da tua igreja, a culpa é nossa. Porque irmãos, Deus é extraordinário, amém? Deus, Ele deixou, preste atenção, Ele deixou o livre acesso, que agora você não precisa de mim para ir para o Senhor, para adorar o Senhor. Diga graças a Deus aí. Você depende de você mesmo. É por isso que João Batista diz assim, que o reino de Deus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam vão se apoderar dele, amém? Então nós precisamos nos apoderar do reino de Deus através do nosso esforço. Eu preciso me esforçar para adorar a Deus, aleluia. E tudo na nossa vida é adoração, amém, irmãos? Amém? Então você precisa começar a adorar. Você precisa ir em lugares fundos. Você precisa conhecer a Deus na profundidade. Irmãos, aquela mulher estava conversando com Jesus e ela estava dizendo assim, Jesus está vindo. Jesus disse assim, eu sou o Messias e é eu que estou falando contigo. Irmãos, a vida daquela mulher, ela recebeu aquela mensagem. A mensagem que ela recebeu transformou ela, amém? Amém? Quando nós entendermos a mensagem, a adoração, que ela depende de nós, algo em nós vai ser mudado, aleluia. Tem uma canção que diz assim, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Não sou muito bom de cantar não. Eu quero Deus. Bora lá? Eu quero Deus. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero Deus. Aleluia. Só que nós queremos Deus e nós cantamos essa canção, mas só que nós só queremos Deus nesse lugar, irmãos. Nós só queremos nesse lugar.
Nós precisamos querer Deus em qualquer lugar que nós formos, amém? Porque a adoração na minha e na sua vida precisa ser um estilo de vida. E o meu estilo de vida é em todos os lugares. Diga comigo, em todo lugar. Jesus quebrou. Não é mais naquele monte, não é mais aqui, não é mais ali. Agora é dentro de nós. É dentro de nós. Não limite o Espírito Santo de Deus dentro de você, meu irmão. Aleluia. Você não precisa chegar no culto de quarta-feira para você ser cheio da glória de Deus. Você só precisa estar conectado com Ele constantemente. Irmãos, eu lembro de muitas experiências na adoração. E eu lembro que eu saía, eu morava na Cozampa e ia para a Cozampa na Água Suja. Irmãos, eu ligava minha moto, e quando eu ligava minha moto, eu tenho um certo de quando eu sair, quando eu faço caminhada, ou estou andando de moto, ou de carro. Irmãos, eu começo a falar com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu começo a falar em línguas naquele lugar, e eu começo a adorar o Senhor, eu começo a dizer que Ele é bom, sabe? E eu ia dali até lá, adorando Deus. Aí eu chegava e o rapaz dizia assim, Jal, tu tá com o olho vermelho. Eu falei, é o cis que caiu no meu olho. Sabe, irmãos? E quando ele ia embora, eu me entrava naquele quarto lá e eu ia adorar a Deus. Cantava hinos, cantava louvores. Esses dias eu gosto de rede, eu gosto de me balançar. E um dia minha esposa disse assim, amor, cuidado para tu não morrer, se essa rede escorregar, porque a gente começa devagarzinho, né? E eu vou cantando e começa devagarzinho, e de repente a presença de Deus invade aquele lugar. Sabe, queridos, porque a presença de Deus é nós que limitamos ela, e nós não podemos limitar, amém? Irmãos, e daqui a pouco eu estou cantando, daqui a pouco a Ana Lívia, daqui a pouco a Alice, aí a Alice diz assim, pai, deixa eu ir para a rede, aí daqui a pouco está a Ana Lívia, e daqui a pouco nós estamos cantando, adorando, falando em línguas naquele lugar, e a glória do Senhor vem naquele lugar, amém, irmãos? Então nós precisamos atrair a glória de Deus, aleluia. Eu estava esse final de semana em Dom Eliseu, trabalhando lá na minha casa, irmãos, e o Luciano colocava o hino, e daqui a pouco nós estávamos cantando. 6 horas da manhã nós começávamos a ligar o som e começávamos a adorar a Deus, atraindo a presença de Deus para aquele ambiente. Tem dia que eu chego lá no clube e está lá uma canção e eu começo, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Irmão, nós começamos a dar glória naquele lugar, amém? Porque, queridos, nós precisamos da liberdade para Ele, amém? E parte de nós, eu preciso ter uma adoração como estilo de vida. Segundo ponto, a adoração deixa legado e abençoa as suas gerações. Então eu preciso ser um adorador, diga amém. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Às vezes nós pensamos assim, adoração, eu vou adorar. Não, irmãos, a adoração ela deixa legado e atrai as bênçãos para a sua geração. Deus falou, e foi isso que Ele disse: o meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Adore somente a mim. Não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus. E não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, eu sou bondoso com aqueles que me amam, e o abençoe aos meus mandamentos, e abençoe os seus descendentes por milhões ou por milhares de gerações. Eu estou lendo na versão NTLH. Eu achei incrível essa versão. Irmãos, esses dias eu estava conversando com o John, e pensa numa coisa que Deus, Ele desce do céu, é quando o cristão, ele adora outros deuses. Irmãos, ele fica irado. Aqui é o começo dos mandamentos, e Deus está declarando, decretando algo para o povo israelita, e essa palavra é para mim e para você, diga amém. Deus está dizendo assim, ó: não tenha outro Deus, somente a mim o adore.
Eu só posso adorar a Deus. Mas quando nós vamos falar de adoração como estilo de vida, nós vamos ver que o começo do dia, a prioridade não tem sido Deus para muitos de nós. Diga misericórdia. Nós queremos e cantamos, me desculpe eu falar assim tanto, mas eu preciso quebrar algo em nós. Porque nós cantamos que Deus é bom, que Deus é lindo, mas a primícia do nosso dia não tem sido para Deus. E quando eu tiro a primícia de Deus, eu estou colocando outros deuses, porque Jesus disse algo: em primeiro lugar buscai o reino de Deus e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quem entende que a adoração como estilo de vida, e eles fazem, o primeiro é de Deus. Nós precisamos mudar. E graças a Deus que nós estamos aqui, diga amém. Porque a partir de amanhã, a primícia do teu dia tem que ser de Deus. Porque quando eu tiro de Deus, eu estou colocando Deus. Às vezes nós dizemos assim: eu não tenho tempo. Pastor, o Senhor me fala para mim para oração. O Senhor me fala, irmãos. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Por favor. Nós precisamos priorizar Deus. E Deus está falando algo para esse povo, que se eles quiserem morrer e a descendência deles, eles vão pôr outro Deus diante dele. E às vezes, irmãos, preste atenção, às vezes nós estamos falando mal dos nossos irmãos que estão adorando imagem. Mas Salmo 115, ele diz que aquele quem adoramos, nós nos tornamos iguais. Iguais. Se nós não temos tempo, se nós não damos tempo, se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, se nós não jejuamos, se nós não o adoramos, como nós vamos chegar nessa igreja, irmãos, e fazer uma adoração abençoada nesse lugar? Como? Se os outros deuses do dia a dia têm tomado o centro da vontade de Deus em nós. Você está entendendo, sim ou não, irmãos? Eu sei que é uma palavra que nos confronta, mas Deus também está dizendo que se nós colocarmos Deus como prioridade, como estilo de vida nosso, Ele vai abençoar até a milésima geração. Então a adoração a Deus é uma adoração que vai abençoar nossas famílias, vai abençoar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, quando nós priorizamos Ele. Irmãos, se Deus está à procura de adoradores, é porque está em falta. E Ele precisa encontrar alguém que se entrega, porque a adoração é uma entrega. E eu preciso me entregar sem limites para aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Então, no nome de Jesus, irmãos, não ponha outro Deus, não ponha outro Deus, mas adore o Deus que é verdadeiro. Sabe, queridos, todas as vezes que nós marcamos para orar, uma das orações que nós fazemos é: Senhor, é só a Ti que eu quero me prostrar, só a Ti que eu quero adorar, somente a Ti que eu quero me render. Existe um homem chamado Mordecai, que ele não se prostrou diante do rei. Mordecai, ou é Mardoqueu? Me ajude aí, porque às vezes eu troco o nome. Irmãos, o rei, o discípulo do rei, Mordecai ou Mardoqueu, queria que ele se prostrasse diante dele. E ele disse assim: eu só me prostro diante do Deus verdadeiro, mas eu não me prostro diante de você. Todo o povo se prostrava, mas ele ficava em pé, porque ele entendia que a adoração só era para Deus. Os 3 homens que foram para a fornalha, eles só adoravam quem? A Deus, irmãos. Eles não se prostraram a outros deuses. E eles foram para a fornalha, porque eles entenderam que a adoração era para Deus. Queridos, quando nós entendermos
que a adoração é para Deus, a nossa vida vai mudar. Diga glória a Deus. A nossa descendência vai mudar. Os nossos filhos vão ser filhos que vão adorar o Senhor no nome de Jesus. Mas nossos filhos precisam ver dentro da nossa casa nós adoramos o Senhor. Se os nossos filhos, irmãos, não vê nós adorando o Senhor, na igreja não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Quantos anos tem o Vicente? O Vicente vai fazer 2 anos, irmãos. Ele vê as meninas dançando aqui, ó. E ele faz o quê? Ele vem dançar também. Ele vem dançar. Porque ele vê. E nós, irmãos, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar a nossa geração. Porque somente a Deus nós vamos adorar. Diga amém. O adorador não se confunde. Diga comigo, o adorador não se confunde. Salmo 34, 5 diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrarão decepção. Diga glória a Deus. Este pobre homem clamou e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que teme e os livra. Provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Diga glória a Deus. Os que olham para ele, olha para quem? Para Deus, estão radiantes em alegria. Irmãos, em outra versão diz assim: o rosto brilha. A Bíblia diz que quando Moisés desce do monte e ele estava lá adorando ao Senhor, a Bíblia diz que quando ele desce, os olhos dele, o rosto dele brilha. O rosto dele brilha, porque ele estava diante do Pai. Sabe, queridos, quando nós estamos diante do Pai, quando nós entendemos o que é adoração, irmãos, nós vamos viver alegre. Ah, pastor, que conversa é essa? E nós não passamos por tempo de perseguição? Passamos. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 1, versículo 20. Nós vamos entender um homem, irmãos, que no meio das adversidades, ele adorou o Senhor, porque ele entendeu o Salmo 34, 5. Porque ele era um adorador. A Bíblia diz que todos os dias, diga comigo, todos os dias, a primícia da vida de Jó era para Deus. E ele não colocava só ele colocava a sua família, os seus filhos. Ele já pedia perdão a Deus antes dos filhos pecarem. Você está entendendo, sim ou não? Jó capítulo 1, versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostou-se no chão e chorou. Não está assim na sua Bíblia? Ele reclamou. Está aí na sua Bíblia assim? Está como? Ele o adorou. Você está aqui? Diga amém. Irmãos, nós não passamos nem a faísca. Nenhuma faísca do que Jó passou nós não passamos. Presta atenção. Te liga aí. Nós não passamos nem a faísca. A Bíblia diz que quando Jó ouve a notícia que os seus filhos, que os seus gados, que tudo estava morto, ele ouviu isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostou-se no chão e em adoração. Meu Deus. Como assim, pastor? Irmãos, é uma pergunta até infeliz, né? Mas quantos de nós entendemos isso? Sabe por que Jó entendeu? Mesmo sem ele conhecer a Deus, ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Você sabia que Jó ele se antecipava em tudo? Ele era um homem que tinha medo de Deus. Isso é bom, amém? Isso é bom. Ter o temor de Deus, isso é maravilhoso. Ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas ele tinha medo de pecar contra Deus. Vamos ler o versículo 21, diz assim: e disse, saí nu. Olha só a verdade de quem não é confundido. Presta atenção. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor.
Versículo 22. E tudo isso Jó não, e nem de nada o culpou Deus. Yes! Irmãos, isso foi uma tapa na cara do diabo, porque o adorador, ele nunca é enganado. Ele sabe o que ele veio fazer, ele sabe o que tem que fazer, e ele sabe o que vai acontecer. Jó entendeu que no ele veio, e no ele vai partir. Então tudo que tem é de Deus, nada era dele. O John falou algo, irmãos. Tudo que temos, nós só somos administradores, nada não é nosso, é de Deus. Então nós precisamos levar uma adoração a Deus, amém, irmãos? Quando nós entendemos isso, as coisas ficam fáceis para nós sermos adoradores, que adoram o Pai todos os dias, que adoram o Pai todas as horas, que adoram o Pai aonde estiver, aleluia. E nós precisamos nos mergulhar nisso, em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma adoração como estilo de vida todos os dias. Nós precisamos adorar o Senhor, amém? E quando nós adorarmos o Senhor todos os dias, nós precisamos compreender que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? É por isso que o apóstolo Paulo, eu falei esse versículo, eu falei essa frase domingo passado. Morrer, meu irmão, é lucro e viver é Cristo. Nós estamos nessa terra para nós queimarmos para o Senhor. Então nós não podemos ser negligentes com aquilo que Deus colocou na nossa mão, irmãos. Deixa eu te falar algo, crente. Cutuca o crente que está do teu lado, diga assim: desperta, crente. Você vai ser cobrado por aquilo que Deus te entregou, amém? Pastor, eu estou com medo. Não, meu irmão, eu estou aqui para me anunciar isso para você. Quem mais é dado, mais é cobrado. Então o dom que Deus te deu, às vezes tem vozes aí, tem levitas aí, às vezes tem homens e mulheres de Deus aí, mas não expressa a verdadeira adoração. Eu conhecia um homem, irmãos, que quando ele entrava na adoração ele só fazia chorar. Mas eu conhecia outro que quando entrava na adoração só fazia sorrir. Você já viu isso? E às vezes você não entende o que é uma adoração, ou está ainda no nível de pegar beré, está com medo, com a síndrome do Kiko. Aí você vai fazer o quê? Você vai mangar, você vai criticar. Dá um glória escandaloso, Deus não é surdo. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que quando nós estamos na presença de Deus, a gente, sabe? Claro que o Espírito de Deus, ele é controlado, amém? Mas nós precisamos perder o... Amém? Quando nós entendemos o que é adoração, nós vamos sair do lugares rasos e vamos perder o controle. É por isso que o Senhor diz: e do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Amém? E quando o rio de água viva ela flui dentro de nós, nós vamos começar a perder o controle. E o Senhor pega o controle da nossa vida e nos direciona para onde Ele quer. Amém? Aleluia. Nós precisamos mergulhar em lugares profundos. Nós precisamos entender que quem está nele não é confundido. Quem está nele tem segurança. Quem está nele em qualquer situação vai adorar o Senhor. Eu não sei como você chegou nesse lugar. Preste atenção, eu não sei como você chegou nesse lugar, mas eu quero te dizer algo. Jó tinha mais motivo para adorar o Senhor, mais motivo, e teve mais motivo, porque a Bíblia diz que nem murmurar contra Deus ele murmurou e nem pecou contra Deus. A Bíblia diz que os amigos de Jó iam lá, e era ele que trazia uma palavra de esperança para a vida deles. Queridos, nós precisamos ser esses adoradores, aleluia. Mas essa é a noite de nós restaurarmos a adoração. Josué capítulo 7, capítulo 6. A Bíblia diz que quando o povo estava atravessando o Jordão, o Senhor deu uma palavra para Josué e disse assim: Josué, santifica. Preste atenção, por favor. Santifica-se. Se santifique, que amanhã Deus vai fazer maravilha no meio de vós. E Deus começou a entregar algo para Josué e disse assim: Josué, amanhã a adoração é no meio do rio Jordão.
Você vai construir um altar e vai colocar 12 pedras. 12 pedras. E naquele lugar você vai prestar um culto. Você vai adorar naquele lugar. Israel nunca mais vai se esquecer, porque eu fiz uma promessa para o meu povo. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que foi feito 2 altares. Você está aqui? Foi feito 2 altares. Um no meio do Jordão e outro fora. Um invisível e um visível. Fala de 2 altares, de 2 lugares. Nós precisamos desses 2 altares. Um altar secreto e um altar que nós viemos para a igreja. Você está aqui? Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. É tempo de nós sairmos da vergonha, é tempo de nós sairmos da lama, é tempo de nós invadirmos o lugar secreto, é tempo de nós crescermos naquilo que o Senhor quer que nós cresçamos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Quando você descobrir o que adoração é, você nunca mais será o mesmo. Você está aqui ou não? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Meu filho, pode parar a transmissão. Eu quero convidar você até aqui na frente, todos. Nós vamos fazer uma